Conforme nós anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o Dr. Alberto Jorge Costa, ele que é pediatra e diretor técnico da Clínica Imunitar, que aceitou o nosso convite para a gente falar hoje sobre um assunto que vem preocupando muitos pais e muitos campograndenses e muitos brasileiros. A gente vai falar sobre surto da doença, da vacina da gripe. Então a gente agradece, doutor, a sua gentileza de aceitar o convite de falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos. Doutor, para a gente começar, eu gostaria só de saber, e acho que o ouvinte CBN também vai poder ter a chance de compreender melhor, qual a diferença de gripe para resfriado? Otávio, bom dia mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Essa é uma pergunta muito importante, né? A gente confunde muito, né? Exato. Na verdade, a gripe e o resfriado, as duas coisas são duas infecções respiratórias causadas por vírus, né? As duas situações, as pessoas geralmente têm tosse, coriza, pode ter um pouco de febre e tal. A diferença da gripe, a principal diferença é que a gripe ela é muito mais significativo o quadro e consequentemente as repercussões para a pessoa. Então é aquele quadro que a pessoa fica muito debilitada, ela geralmente evolui. acamada, prostrada, febre alta, muita tosse, coriza, lacrimejamento, tal. Diferente do resfriado, que são quadros respiratórios mais sutis. Então a pessoa tem uma febre baixa, uma secreção nasal, uma tosse, um mal-estar, mas sem muitas alterações significativas. O resfriado evolui para uma gripe? Não necessariamente. Não necessariamente. Na maioria das vezes, são duas entidades diagnósticas que já começam por si só. Por exemplo, a gripe, normalmente, ela já começa com repercussões significativas. E o resfriado, normalmente, na maioria das vezes, ele é autolimitado. Assim como vem, ele vai embora sem evoluir para outra doença. Doutor, a nossa geração, eu tenho 48 anos, nossa geração, ela pegava gripe. Só Exato, gripe. Exato. Era gripe e nada mais que isso. Mas ultimamente, nos últimos anos, surgiram aí várias gripes, como é que eu vou dizer para o senhor, como é que a gente pode qualificar H1N1, subgripes? Subtipos de vírus. Isso. E o surto de gripe influenza deste ano, em 2018, que tomou conta de praticamente todos os estados, já tomou conta de todos os Estados Unidos e é um alerta para os brasileiros que ainda vão passar pela estação mais fria do ano, ou seja, nós estamos com um pé no inverno. E lá, a influenza matou já 20 crianças. Quais os riscos que o influenza, e mais recentemente a gente está falando agora desse vírus influenza, não necessariamente ele mata, mas ele é agressivo, quais os riscos principalmente para as crianças, doutor? Na verdade, o vírus influenza é o fator determinante da gripe, que é aquele quadro que nós já falamos que é um quadro mais grave, mais sério, com mais repercussões. Então, o grande problema da gripe são as complicações que pode acontecer em decorrência dela. A mais preocupante, a mais frequente é a pneumonia pós-gripe ou durante uma gripe. Que a gente chamava de gripe mal curada. E que normalmente pode evoluir para um quadro de internação, às vezes em quadro de unidade de terapia intensiva e às vezes, como você mencionou, pode evoluir até para um óbito, né? A gente tem alguns nomes que nos causam, a mim, pelo menos, nós temos a H1N1, H3N2, influenza B, o que isso significa? Então, isso aí na verdade são famílias diferentes de vírus, né? A medicina está preparada para identificar, naturalmente, né? Na verdade, hoje nós temos exames laboratoriais específicos que podem identificar qual sorotipo ou qual subgrupo do vírus influenza aquela pessoa está sendo acometida. Então existem recursos hoje para isso. Então, na verdade, isso aí são subtipos do vírus da gripe. Na maioria deles
todos com repercussões importantes e significativas. Então são famílias diferentes de vírus. Evolução daquela gripe dos nossos pais, dos nossos avós e nossa. E quando a gente vê, recentemente o filho de um colega foi acometido pelo vírus influenza. Ele está bem, ele se recuperou, não necessariamente ao ser contagiado por uma gripe dessa, a pessoa está condenada à morte, mas aí a gente vai entrar num tema agora que é importante, é preciso vacinar. Hoje a medicina também evoluiu para tentar ir combatendo isso aos poucos. Como é que funciona a vacina? Antes de falar da vacina, eu só vou te falar um detalhe importante. Você falou da evolução favorável que ele teve com a influenza e tal. Isso. Uma coisa muito importante que todos nós temos que ficar atentos é que quando nós ou qualquer familiar ou pessoa próxima tem um quadro de gripe mesmo, bem significativa, com prostração, mal-estar, nós devemos procurar um atendimento médico o mais rápido possível. Porque hoje nós temos medicações, tratamento para a influenza, que normalmente quando se começa nas primeiras 48 horas, a evolução é muito boa, costuma ser muito favorável. Agora é lógico, o padrão ouro de tudo é a prevenção. Sim. Né? A prevenção, dentre as medidas todas de cuidados que nós devemos ter nessa época do ano, né? Evitar lugares muito fechados, junto com pessoas que estejam com sintomas de resfriado ou gripe, nos hidratarmos bastante, e tomar cuidados gerais, como se toda pessoa deve ter. Existe também as vacinas, né? Que hoje as vacinas elas propiciam uma proteção muito muito grande, né? Como toda vacina, a proteção não é 100%, mas é uma segurança muito grande, porque hoje as vacinas, por exemplo, os vírus mais prevalentes, o vírus mais prevalente hoje, que é o H3N2, tanto no hemisfério norte como na gente aqui agora, esse vírus ele existe nessa vacina de hoje de 2018. Então vale a pena todos nós nos vacinarmos. Todos. O governo ele se responsabilizou por uma parcela de crianças, me parece até 5 anos de idade, idosos e mães também, eu não me lembro aqui exatamente como, mas assim, a grande parcela, eu, por exemplo, nós que temos mais de 5 anos de idade, o governo não dá a vacina de graça. Nós precisamos buscar uma clínica, e aí entra a sua clínica, como várias outras que oferecem essa vacina. Mas como é que funciona esse processo? Qual a importância? Como é que eu faço para buscar essa imunização? É um processo simples, ou eu preciso ir no médico para poder ir na clínica me vacinar? Eu procuro direto à clínica? Como é que funciona, doutor? Na verdade, assim, as pessoas do grupo de risco, né, que são preferencialmente crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos, professores, população indígena, pessoas com doença crônica, encarcerados, isso. Então essas pessoas têm a sua vacina gratuita no serviço público de saúde, né? As pessoas que não estão dentro desses grupos de risco, entre aspas, elas devem procurar então as clínicas privadas de vacinação. Respondendo a tua pergunta, não precisa de prescrição médica, via de regra. A maioria das clínicas não exige isso, né? A pessoa deve estar bem de saúde no momento, né? A única restrição para que não se faça essa vacina é se a pessoa está com febre, né? Ou no dia, ou se teve febre até na véspera do dia que for vacinar-se. Aí não é aconselhável. Aí é contraindicado essa vacina. Se a pessoa estiver resfriada, uma coriza, uma tosse e tal, ela pode fazer a vacina da gripe normalmente. Eu já ouvi muito, é interessante até se o doutor pudesse esclarecer isso, apesar de muitas pessoas também falarem sobre isso, a ideia de que a vacina muitas vezes causa doença, é uma coisa que avós e pessoas também diziam, não tomo vacina porque ela é quem dá gripe. Isso não existe. A minha mãe tem esse mito. Na verdade, isso é muito, muito frequente. É frequente, né? Teu posicionamento, tua questão, Lucas, é muito, muito importante. A vacina, as vacinas de gripe, todas elas disponíveis,
o vírus da gripe, ele é totalmente inativado e ele é totalmente fragmentado. Então ele é um vírus, entre aspas, que não pode dar reação nenhuma, não tem como dar reação. O que acontece? A vacina da gripe, ela é feita numa época do ano de transição de outono, como nós estamos agora, mudança de temperatura, que as pessoas têm muito mais chance de ter tosses, de ter coriza, de ter febre, de ter sintomas respiratórios. Então é muito comum você fazer a vacina da gripe, daí a 2 dias começar com uma coriza e tosse. Aí você associa, mas realmente não existe essa correlação, né? Então, isso é uma coisa, essa colocação tua foi muito pertinente. Doutor, qual o período que é indicado para que a gente tome essa vacina, seja vacinado? Essa vacina, ela normalmente, ela chega ao Brasil por volta de, normalmente no mês de fevereiro, costuma ser isso, né? O ideal para se fazer a vacina é início de outono, né? No mês de abril, final de março, início de abril, é o mês ideal para todos nós nos protegermos. Por quê? Nessa época do ano que nós estamos agora, já com o outono já instalado, mudança de estação instalada, a pessoa já fica protegida por uma vacina. Quanto tempo leva para fazer efeito essa vacina? Então, essa vacina, ela normalmente, a partir do momento que você faz a vacina, o organismo já começa a produção de anticorpos imediatamente. Só que para que ela fique totalmente eficaz e a pessoa sinta-se imunizada, tenha uma proteção mais segura, de 10 a 15 dias pós-vacinação, em média. Nós brasileiros, então, teremos que nos acostumar anualmente a tomar uma dose dessa vacina. Isso, sim, isso é muito importante. A partir dos 6 meses de idade, crianças, então, menores de 6 meses, não podem ainda fazer essa vacina. E aí, abrindo um parênteses, todos os contactantes de crianças menores de 6 meses, babás, pais, todos, é importante que se faça essa vacina para se autoproteger e para proteger indiretamente o bebê. Então, essa vacina ela tá indicada mundialmente, em todo o planeta, de 6 meses de idade até o fim da vida. Qual é a expectativa, agora falando um pouquinho mais dos estudos, da medicina, da ciência com relação a essa evolução de H1, H2, H3? Isso deve persistir, doutor? Qual que é? Não, na verdade, esses vírus, eles existem já há muitas décadas, né? Acontece que tem anos que acontece uma prevalência, uma incidência maior desses vírus. E tem em algumas épocas... Fator climático seria? Também predispõe. E tem algumas épocas tem algumas épocas, alguns anos, que esses vírus eles são mais agressivos, né? Então, por exemplo, você deve lembrar o ano de 2016, né? Nós tivemos uma incidência muito grande de gripe, né? No nosso país, foi uma coisa bem assim... anormal, muita repercussão, né? Com muitas mortes e tal. O ano passado já foi uma coisa mais tranquila em termos de evolução de mau prognóstico. As pessoas, existiram casos de gripe também, mas com repercussões menores. Já esse ano, como você mesmo lembrou, esse ano as repercussões estão maiores outra vez. Então é muito de época do ano, mas esses vírus, eles mudam. É por isso que a vacina, normalmente, ela muda ano após ano. Então, é por isso que é interessante que nós nos vacinemos anualmente. Doutor, a gente agradece imensamente essas explicações, essa aula e esse alerta também. Dizer que quem não se vacinou ainda, que busque aí nas redes sociais, na internet, na Clínica Imunitar, ela oferece o dia todo. É só procurar lá que a pessoa consegue ter mais informação também, né? Com certeza, o dia todo, assim como as outras clínicas
privadas da cidade. Obrigado por atender o nosso convite, por atender a gente e por nos orientar de forma tão importante, doutor. Eu que agradeço o convite. Obrigado, bom dia. Conversamos com o doutor Alberto Jorge Costa, ele que é pediatra, diretor técnico da clínica Imunitar, e hoje falamos aqui sobre a vacina da gripe. São 10 horas.